Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 25 de janeiro de 2013. Segurança Pública, donos de supermercados estão retirando os caixas eletrônicos dos estabelecimentos. Economia, grande parte dos brasileiros começou 2013 com dívidas e pagamentos atrasados. Prefeito divulga ações na área da saúde. Os detalhes do projeto Argonautas de um Mundo Só. Tem culinária, você vai saber como são feitas as pamonhas. Veja também uma história de dedicação e força de vontade de um estudante de Uberlândia. É a partir de agora no TV Notícias, que já está no ar pela TV Universitária. Ir ao supermercado para fazer compras e aproveitar para pagar uma conta no caixa eletrônico ou mesmo sacar um dinheiro. Se você utiliza o serviço bancário em vários estabelecimentos comerciais, se prepare para ficar sem ele. Isso porque muitos supermercados estão retirando os caixas eletrônicos do estabelecimento. E o motivo é a ação dos bandidos. Na hora de fazer as compras diárias ou do mês, o caixa eletrônico dentro do estabelecimento facilita a vida de muitos consumidores. Tudo no mesmo lugar fica bem mais fácil. Disponível praticamente no mesmo horário de funcionamento do lugar onde está instalado, o equipamento que oferece alguns serviços bancários atrai clientes, mas também chama a atenção dos bandidos. Em Uberlândia, segundo a Polícia Militar, 7 ocorrências envolvendo explosões de caixas eletrônicos foram registradas até agora. Só neste supermercado, os bandidos invadiram 5 vezes e estouraram os equipamentos. A última tentativa de furto causou vários prejuízos. Até as portas das lojas de conveniência foram atingidas pelos estilhaços. Márcio Henrique é empresário, teve o balcão de vendas atingido. Segundo ele, a explosão foi tão forte que destruiu parte do dinheiro do caixa. A gente vem para trabalhar no ambiente onde a gente trabalha, chega que se depara com uma explosão. O teto caindo, os vidros quebrados. Nem mesmo os bancos distribuídos na cidade são poupados pelos bandidos. Em várias agências é possível ver a estrutura danificada por causa das explosões e tentativas de furto. Segundo o levantamento da Associação Mineira de Supermercados, dos 400 estabelecimentos existentes na cidade, 20% têm caixas eletrônicos. Mas por causa da ação constante dos bandidos, metade vão retirar os equipamentos das lojas. Essa decisão vem já desde o ano passado, quando começou essa onda de estouramento dos caixas, e visto que essas ações não pararam, e aí que a associação definiu que a gente tivesse que interromper, então, esse serviço dentro do estabelecimento do supermercado. E a decisão de tirar os caixas eletrônicos vai além dos supermercados. Lojas de conveniência, farmácias e outros estabelecimentos manifestaram o mesmo desejo. De acordo com a polícia, apesar do trabalho preventivo realizado nas vias próximas aos locais, é preciso uma mudança na lei atual para punir com rigor os bandidos. Nós tivemos uma alteração processual penal recente, onde os crimes de furto, mesmo os qualificados, como é o caso do furto, a explosão de caixa eletrônico, ele entra como furto. E, nesse caso, o indivíduo, quando preso, ele pode ser beneficiado pelo pagamento de fiança. Então, ele paga fiança e livra-se solto. Quem paga pela impunidade e fica sem o serviço, mais uma vez, é o consumidor. Eu acho que dificulta muito para a vizinhança ter que sair e deslocar para ir no banco, né, para poder usar caixas. Grande parte dos brasileiros começou 2013 com dívidas e pagamentos atrasados. É o que mostra uma pesquisa divulgada na semana passada. E o maior vilão dos consumidores ainda são os cartões de crédito. O comércio não para. No centro da cidade é possível registrar o entra e sai das lojas o dia todo. Esta técnica em enfermagem mora em Indianópolis e veio para Uberlândia fazer compras, mesmo com o cartão de crédito cheio de dívidas. Final de ano é todo mundo comprando, né? Fazendo compras, presente, tudo. Eu não, eu virei o ano fazendo compra, comprando mesmo. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio mostra que 60,2% dos brasileiros começaram o ano endividados. Segundo este economista, houve um crescimento na inadimplência, já que no mesmo período do ano passado, o registro foi de 58,8%. O nível de endividamento das famílias, quando a gente analisa de 2010 em diante, sobretudo 2012, que é o ano que passou, realmente ele vem numa tendência de alta. Quer dizer, nós saímos de um nível em janeiro de 2012, ou seja, um ano atrás,
de 58% das famílias endividadas. Nós chegamos agora em janeiro de 2013 com esse índice em 60,2%, ou seja, tem um movimento de alta realmente do endividamento das famílias, que veio, e o auge aconteceu em dezembro último, que esse nível chegou a 60,7%. Entre os principais tipos de dívidas apontadas pelos entrevistados estão os cheques, carnês e financiamento de veículos. Mas o que assusta é o número de inadimplentes que usam cartão de crédito e que passa de 74%. Isso é preocupante porque essas modalidades cobram juros altos do consumidor e ele acaba, às vezes, por falta de planejamento anterior de suas compras, acaba incorrendo em algumas dificuldades em algum momento desse pagamento. Tiago afirma que o atraso nos pagamentos não pode ser justificado pelo salário baixo. A falta de planejamento é o carro-chefe aqui realmente, até porque se o sujeito ganha menos, ele tem que acomodar o seu orçamento, as suas despesas dentro do seu orçamento. Incentivos do governo para o consumo de produtos de linha branca, como geladeiras e máquinas de lavar, foi um dos principais motivos para o número de devedores. 60% das famílias encontram-se endividadas. Mas o principal motivo disso é a ausência de um planejamento familiar. As famílias têm esquecido de que compromisso feito é compromisso a pagar. E salário, renda, você não aumenta de um dia para o outro. O importante é administrar o seu orçamento, não deixar as suas parcelas não ser superior a 30% do seu orçamento, porque outras necessidades como saúde, habitação, transporte, lazer, vão demandar os seus recursos de renda. Ainda segundo Celso Vilela, a tendência para este ano é que haja queda no número de endividados, já que o consumidor deve começar a investir em itens pessoais, como roupas e acessórios. No ano passado, o governo incentivou a desoneração do IPI, portanto, quem não tinha veículo ou quem tinha veículo mais velhos, trocaram seus veículos, assim como trocaram todos os seus utensílios de casa, como geladeira, máquina de lavar, etc. e tal. Esses segmentos foram contemplados. É justo que agora, observando as tendências do consumo, o Estado, o governo possa incentivar a demanda desses produtos de uso pessoal. E para aqueles que iniciaram o ano no vermelho e querem se organizar, o economista alerta: o melhor é planejar. O primeiro passo da família, dos consumidores, enfim, é colocar no papel realmente como é que está a sua situação, né? Entender para quem ela deve, quanto que ela deve para cada um desses credores. E aí, feito isso, aproveitar uma tendência que nós estamos enxergando no mercado, que é o credor chamar o devedor para renegociação, quer dizer, para a mesa de negociação dos seus débitos ou até mesmo do que já está contratado. Previsão do tempo. Em Minas Gerais, o tempo deve ficar nublado, com pancadas de chuva e trovoadas no sul, oeste, triângulo e centro. Nas outras regiões mineiras, dia parcialmente nublado, com chuvas isoladas. Em Uberlândia, fim de semana de tempo fechado e chuva fraca. A mínima prevista é de 19 e a máxima não passa dos 29 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades do estado. Em Romaria, tempo fechado pela manhã. À tarde e à noite, previsão de chuva. Mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em Cachoeira Dourada, o tempo deve esquentar um pouco, mas a previsão também é de chuva durante todo o dia. Mínima de 23 e máxima de 33 graus. O sábado, em Campina Verde, será de tempo nublado pela manhã. Possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 21 e 32 graus. Em Guimarães, tem queda na temperatura. O fim de semana deve ser chuvoso e de tempo fechado. A mínima deve chegar a 20 graus. Daqui a pouco, divulgadas hoje ações para a saúde em Uberlândia. A gente volta depois do intervalo. Já faz tempo que a seca desafia governos e entristece os poetas. Por isso o Brasil tem investido como nunca em projetos de água para consumo e plantação. São 25 bilhões de reais em centenas de quilômetros de adutoras, barragens, 500 mil cisternas, novas áreas irrigadas e muito mais. Investe
investe também como nunca em educação, emprego, crédito e em todas as regiões do Nordeste. E está ampliando as ações de emergência na seca atual. A seca sempre vai existir, mas o sertanejo vai poder se defender cada vez mais dela. O sertanejo é um cabra forte, só precisa de apoio. E vai ter cada vez mais. Durante meus anos na Fórmula 1 e Fórmula Indy, eu perdi 35 amigos. Nesse mesmo período, o trânsito no Brasil matou mais de 500 mil de pessoas. Consciência é a palavra-chave para melhorar a segurança de trânsito no Brasil. No trânsito, imprudência mata, bebida mata, celular mata. Consciência dos perigos é o que me trouxe até aqui. Consciência no trânsito. Um pacto pela vida. Classificada como a profissão do futuro, o bacharel em ciência da computação é um profissional com competência no desenvolvimento de softwares e em diversas áreas da tecnologia da informação, atendendo adequadamente o mercado de trabalho. Atual, dinâmico e competente. Venha você também construir o futuro da computação. A Secretaria de Saúde anunciou hoje que vai fazer um mutirão de cirurgias para diminuir a fila de espera nos hospitais. 1.300 pacientes serão atendidos. Durante a coletiva, o prefeito Gilmar Machado informou que será feito um levantamento para saber qual a quantidade exata de pacientes que aguardam na fila de atendimento para a cirurgia. Os procedimentos serão possíveis a partir de um convênio feito com um hospital particular de Uberlândia. As filas são enormes, tem pessoas que têm mais de ano que estão realmente aguardando essas cirurgias e algumas dessas cirurgias não feitas, elas nos causam um transtorno muito grande na rede porque nós temos que gastar muito mais com elas. Então a nossa ideia, nesse mutirão que nós estamos recebendo o apoio do governo federal, é para que nós possamos diminuir a fila e a partir da diminuição da fila, nós possamos então voltar à normalidade. Segundo o assessor municipal de saúde, foram avaliados os casos mais urgentes. Serão feitas 540 cirurgias de hérnia, 170 de vesícula e 600 cirurgias de varizes. Esses pacientes eles já estão inscritos numa lista, num sistema de informação da Secretaria de Saúde, dos pacientes atendidos nas UAS e nas unidades básicas de saúde. A partir de segunda-feira, eles vão estar sendo chamados pelo nosso sistema de regulação e comunicados para comparecerem no hospital para poderem fazer o que nós chamamos de consulta pré-operatória. Além de moradores de Uberlândia, o mutirão também vai atender pacientes de Tupaciguara, Araporã e Prata. O investimento do governo federal é de R$1.400.000. Esse mutirão é um socorro que eu pedi à União para me ajudar para poder diminuir a fila, que era muito grande, que eu sozinho não daria conta. O Instituto de Artes da Universidade Federal de Uberlândia, em parceria com o SESC, promove na semana que vem uma oficina gratuita de férias. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com a professora de Artes Visuais, Luciana Arslan. Boa noite, Luciana. Boa noite. Luciana, final de férias, os pais já não sabem mais o que fazer com os filhos em casa, né? Essa é uma oportunidade interessante, né? Nós pensamos esse curso justamente para aproveitar essa última semana de férias, né? Como atividade que é um entretenimento e também, ao mesmo tempo, educa as crianças, elas acabam aprendendo sobre um assunto que elas gostam, que é essa questão da animação, um pouco da fotografia, porque lá no SESC também está acontecendo uma exposição de fotografia, então a gente vai tanto visitar a exposição com as crianças, com as atividades de brincadeira ligada à exposição, às fotografias, como também vamos construir alguns objetos